nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do tecido ósseo, nós já falamos dos dois componentes separadamente, o componente de matriz e o componente celular. Agora nós vamos juntar os dois componentes. E pasmem, os dois componentes, matriz e célula, formam o tecido ósseo. Então agora, a partir de agora, nós vamos falar mais do tecido ósseo de maneira mais global. Não falar separadamente dos seus componentes, tá? Apesar de que em alguns momentos nós iremos nos referir novamente aos componentes, mas aqui é uma união dos dois, formando o tecido ósseo propriamente dito, ok? Então, só revendo os objetivos, é descrever a histologia do tecido ósseo primário e secundário, diferenciar os tipos de ossificação. Então, agora nós vamos ver as variedades de tecido ósseo e nós vamos ver como que o osso surgiu, como que esse tecido altamente especializado, ele apareceu no nosso organismo. Para isso, nós convidamos novamente o professor Ralph para falar sobre a bibliografia que ele sugere. Qual a bibliografia, professor? Acelera aí, professor. Tratado de histologia, histologia básica, histologia texto e atlas. Acelera aí. Ô, professor, você é muito ansioso, professor. Você está ansioso, calma. Toma Belezol para você ficar mais tranquilo e mais bonito. Não, você gostou do Belezol? Eu gostei, eu achei divertidíssimo. Legal, foi legal. Bom, continuando. Variedades histológicas do tecido ósseo. Para falar das variedades histológicas do tecido ósseo, eu chamo agora o professor Ralph, com toda a sua iluminação, para falar sobre as variedades histológicas do tecido ósseo. Toda iluminação e ansiedade. Seguinte, galera, tecido ósseo, ele facilita muito a vida de quem tem dificuldade em guardar várias classificações, calor, classificação, muita coisa. Tecido ósseo, mano, relaxa. Na histologia, você só tem dois tipos. Você tem o osso primário e o osso secundário. Ah, professor, mas e negócio trabecular, negócio de osso compacto? Não, isso não é variedade histológica. É osso primário e osso secundário. Ponto. Perfeito. Pontuado isso, o que caracteriza um osso primário? Um osso recém-formado, meu amigão. Vai ser um osso imaturo, um osso com grande quantidade de células que ainda estão sintetizando a matriz, organizando a matriz, se diferenciando. Quando esse osso tem uma matriz estabilizada, calcificada, organizada, aí você tem um osso maduro. Então, os tipos celulares são aqueles que a gente já discutiu, e eles agora vão estar muito bem organizados. O exemplo aí que aparece para nós é um osso maduro do tipo compacto, mas também podia ser um exemplo de um osso maduro trabecular. Não é isso. Guarda, fica tranquilo. Osso é primário ou secundário? Primário, bagunçadinho, matriz irregular. Secundário, muito bem organizado, as células muito bem pontuadas, estáveis no lugarzinho onde que elas deviam estar. Beleza? Belíssima explanação, hein? Belíssima. Professor Stênio, você quer completar? Não, tá excelente. Já evoluiu, passou para doutor já. Bom, então quando a gente fala de estudo histológico do tecido ósseo, os autores, eles dão uma ênfase para o estudo do osso compacto. Como disse muito bem o professor Ralph, é um osso com uma nomenclatura mais anatômica. Mas essa nomenclatura anatômica nos mostra o seguinte, que nesse osso compacto, que é esse osso mais externo, né, quando você pega a peça óssea, esse osso mais externo é o osso compacto, ao passo que esse osso mais interno, esponjoso, trabecular, é o osso, desculpe a redundância, é o osso furadinho, né? É o osso esponjoso. Então, quando você pega o osso compacto, ele tem uma organização bem peculiar. E que organização é essa, professor Ralph? É o chamado sistema de Havertz. Muito bem. E o que são o sistema de Havertz? É um sistema baseado na organização tanto das células quanto da matriz óssea ao redor de vasos, de canais que contêm vasos e nervos.
E como é que chama esses canais? Canal de Harvard. Muito bom. Harvard não é com R não, hein, galera? É com H, hein? H maiúsculo, não se esqueçam, ok? Professor Stênio, e os canais de Volkmann? O que são os canais de Volkmann? Enquanto os canais de Harvard são longitudinais, os canais de Volkmann são transversais a esses canais, professor. Então, comunicam Poxa, de Harvard. poxa vida, professor Stênio, para você tirar o 10, o que é esse tecido roxinho aqui no canal de Harvard e no canal de Volkmann? Endósteo. E o que é esse rosinho aqui? Periósteo. Muito bem, professor Stênio, você brilhou mais que a Canis maior, hein? Tá certo, professor. Não sei o que é isso, não, mas tá Aqui bom. aqui a gente tem o esquema novamente do osso compacto, relembrando a organização dessa matriz e dessas células em lamelas ósseas, né, que chamam de lamelas ósseas circunferenciais ao redor de vasos sanguíneos. Mas nós temos, né, professor Ralph, algumas lamelas estranhas aqui. O que é isso? São as lamelas que são chamadas intersticiais, elas vão se sobrepondo de um sistema com outro sistema. Isso é por quê? Porque os sistemas de Harvard estão em constante o quê? Crescimento e organização. Remodelação, não é isso, professor? Remodelação. Perfeito. Então, um osso maduro que está em crescimento, ele vai modificando as lamelas, ficando então restos de lamelas, o que eles chamam de sistema intersticial. Existe também um sistema chamado circunferencial interno, que está voltado para o endósteo, e o sistema circunferencial externo voltado para o periósteo. Ok? Então, são algumas nomenclaturas que vocês vão encontrar quando estiver estudando tecido ósseo compacto. Falando em nomenclatura, professor, tem um sinônimo aí, um sinônimo para o sistema de Harvard, que é o osteônio. Osteônio, é isso mesmo, hein? Osteônio, que é esse conjunto de lamelas, né, que é o sistema de Harvard. Perfeito. Sinônimos. Qual que é mais fácil lembrar? Eu acho osteônio. É verdade, é uma palavra só. Continuando, nós temos aqui duas análises histológicas do osso esponjoso e do osso compacto. Quando a gente olha o osso compacto, nós observamos na microscopia os sistemas de Harvard, os sistemas intersticiais e os sistemas laterais, né, circunferencial externo e interno. Mas quando você vai para a trabécula óssea, a gente não vê essa organização circunferencial. A gente vê o que o professor Ralph disse no início, aquela organização é paralela, né? Trabecular, um em cima do outro. Não é isso, professor Ralph? E você sabe o que é legal disso aí? Do camaradinha lembrar, olha só, no osso compacto, os vasos sanguíneos invadiram e precisaram se organizar, né, dentro dos canais de Harvard, e uma coisa levando a outra. Por que as trabéculas não têm ou não precisariam de tanta associação vascular? Porque passando do ladinho delas ali, você tem a medula óssea, que também é altamente vascularizada. Aí você tem a nutrição das células na trabécula a partir dos osteoblastos em direção aos osteócitos. E dentro do osso compacto, do canal de Harvard para os osteócitos. Realmente. Bem pensado. Boa observação, professor. Você brilhou novamente. Mais uma estrelinha para você. Continuando, vamos falar agora da última parte da nossa aula, que é a osteogênese. A osteogênese é um nome muito sugestivo, que é a origem do osso. Como que o osso surge? O osso é um tecido muito especializado e a sua origem não é tão simples assim. Por isso que a gente divide esse tópico para dedicar mais tempo para o estudo desse grande momento que é a formação óssea. Então, nesse sentido, a osteogênese ela tem o seu início aproximadamente na 7ª semana de gestação do indivíduo, na nossa espécie. A gente observa que no caso desse embrião de 7 semanas,
a gente nota a região da cabeça já está sendo estabelecida, a região do pescoço já sendo estabelecida e a grande região do corpo. O que a gente nota é que, quando se fala de osteogênese, nós temos ossos dispostos em diferentes regiões do nosso corpo. Óbvio, claro. Mas, quando a gente fala em osteogênese, ossos, por exemplo, do crânio vão seguir uma osteogênese diferente de ossos longos. Então, é isso que a gente vai abordar a partir de agora. Explicar como que o osso surge. Como que o osso surge, por exemplo, no osso do crânio e como que o osso surge no osso longo do nosso corpo. Ok? Então, para isso, eu chamo agora o professor Ralph para explicar para nós esse fluxograma que nós desenvolvemos e estava na nossa pauta de hoje. Não é isso, professor Ralph? Isso aí, meu garoto. Então, retomando lá no início da aula, volta lá no vídeo para você não se perder. Se quiser, volta lá. A origem do tecido ósseo é o mesoderma. Mesoderma intraembrionário, formando o tecido mesenquimal, que é um tipo de tecido mesodérmico associado a muita matriz. Uma dessas células mesenquimais é conhecida como célula mesenquimal indiferenciada, e a partir dela nós formamos várias células do tecido conjuntivo, como, por exemplo, as células osteoprogenitoras e as células condroprogenitoras. Mas vamos nas osteoprogenitoras aí. Dá mais um enter aí, professor. Aí você tem as células osteoprogenitoras participando do que a gente chama de ossificação direta ou intramembranosa. Então elas vão se diferenciar em osteoblastos e que vão começar a sintetizar a matriz, depois se diferenciando em osteócitos. No outro lado, a gente tem um primeiro momento que é a célula mesenquimal indiferenciada virando célula cartilaginosa. Então, a célula condroprogenitora, formando então o tecido cartilaginoso, e aí está a palavra condrogênese para você entender. Depois dessa condrogênese, que conclui com a formação da cartilagem hialina, nós vamos ter um processo de, em vez da célula mesenquimal se diferenciar em células condroprogenitoras, elas vão se diferenciar em células osteoprogenitoras, e aí vai haver uma substituição do tecido cartilaginoso pelo tecido ósseo. E essa substituição é gradual. Por quê? Porque as células osteoprogenitoras, se tornando células osteoblásticas, vão começar a produzir matriz óssea. E a gente já estudou na outra aula que a matriz cartilaginosa é completamente diferente da matriz óssea. Com essa substituição de matriz, há uma substituição natural do tipo celular. Por quê? Os condrócitos vão morrer e os osteócitos vão se estabelecer. Aí a gente tem um tipo de ossificação conhecida como ossificação endocondral ou indireta. Perfeito, professor Ralph, perfeito. Nesse sentido, nós iremos falar um pouco da ossificação intramembranosa ou direta. Nessa imagem, a gente quer mostrar para vocês o exemplo mais clássico onde ocorre a ossificação intramembranosa ou direta, que é, na verdade, nos ossos do crânio. Então, os ossos do crânio, eles têm a sua formação na vida do indivíduo intrauterina, mas o que a gente nota é o seguinte, que inicialmente eu tenho, então, uma membrana de tecido mesenquimal, ou uma camada de tecido mesenquimal, que vai seguir para o processo de ossificação sem passar pela cartilagem hialina. Por isso o nome de intramembranosa ou direta. Sem precisar de um molde, né? Sem precisar de um molde. E o mais interessante é que a gente vê isso na prática, né, professor Ralph? Isso aí. E aí é legal, porque se você pensar, por que o osso do crânio, então, não precisava de um molde? Gente, essa cabecinha aí, ela representa quase que o tamanho do neném, né? O neném, quando nasce, é um cabeção danado, né? E é esse cabeção passando pelo canal vaginal que a gente tem que pensar. Imagina ter um molde de cartilagem do tamanho do cabeção do neném passando pelo canal vaginal. Essas placas ósseas tendo, então, uma mobilidade, permite que haja uma adaptação à passagem do canal pelo canal vaginal. É bonito demais, gente. O negócio é bem feito, né? Não é feito nas coxas, não. É muito bonito, né, professor?
E mesmo após o nascimento? Eu ia falar era isso. Pode complementar, professor. Eu ia falar isso aí. Não, então fala, pelo amor de Deus. Eu quero que você fale. Não, que mesmo depois do nascimento, a cabeça continua crescendo. A vantagem é que ela cresce um pouco menos que o resto do corpo, né? Mas ela continua crescendo e aí o tecido, então, que ela abriga, que é o tecido nervoso, precisa, então, de ter mobilidade na caixa que o abriga para que ele continue crescendo. E aí só depois que a ossificação se conclui. Perfeito. Como é que chama esse tecido mesmo, professor Estênio? Como é que chama essa estrutura anatômica no recém-nascido? Fontanela. Vulgo molheira. Molheira. Só complementando aqui, esses ossos do crânio, eles, quando a gente faz, né, olha lá o esqueleto de um indivíduo, a gente consegue observar as ligaduras, né, entre cada placa, que é justamente mostrando essa associação que tem de uma placa crescendo de um lado e vai encontrar com outra placa crescendo do outro. Então, tem essas ligaduras aí que é feito de tecido conjuntivo inicialmente. Né? E lá na anatomia, as pessoas vão conseguir observar, inclusive, cada placa dessa com um nome diferente. Muito bem, professor. Você brilhou na anatomia também, hein? Então, aqui é só um fluxograma que nós fizemos para ver essa evolução dessa camada de tecido mesenquimal até virar o osso propriamente dito. Então, nós temos células mesenquimais que se diferenciam em células osteoprogenitoras, as quais vão formar o osteoblasto. Os osteoblastos vão sintetizar a matriz, vão ajudar na mineralização da matriz, e aí forma o osteoide, depois eles vão ser mineralizados o osteoide, e aí depois você tem no final o tecido ósseo primário, ok? Nessa imagem do Junqueira, a gente nota essas fases acontecendo. A parte só de mesênquima, a parte de células osteoprogenitoras formando os osteoblastos, que estão formando o osteoide, que no futuro vai formar a trabécula óssea que a gente já conhece, o tecido ósseo que a gente já conhece. Então, quando a gente... Querem complementar aqui? Eu gosto de chamar essa primeira região de formação do tecido ósseo de centro de ossificação. Perfeito, perfeito. Centro de ossificação. E quando a gente olha uma lâmina histológica, a gente gosta de mostrar para os alunos que é fácil identificar uma lâmina com ossificação intramembranosa. É aquela lâmina que, primeiro, você não vai achar cartilagem. Segundo, você vai achar o tecido mesenquimal e tecido ósseo neoformado, ou tecido ósseo em formação. Né? E aqui você já tem a trabécula óssea bem formada. Então, quando você vê essas transições no mesmo campo de imagem, sem ter cartilagem hialina, nós estamos falando de uma ossificação intramembranosa. E o interessante, né, professores, que o conjuntivo que fica na periferia vai formar quem? Periósteo. O periósteo. Então, o periósteo, a origem dele é daquela ossificação inicial lá no passado. Só que ele não ossificou. O que ossificou foi o centro de ossificação que se expandiu para toda a camada de tecido mesenquimal. Ok? Quer completar, professor Estênio? Não. Na verdade, nessa imagem abaixo à esquerda aí, a gente consegue ver essas células aí, né, em grande quantidade no mesênquima, e posteriormente elas vão se concentrando e aí para formar depois esse centro aí, que a partir dele vai sair e vai dar as trabéculas ósseas. Perfeito. Muito bom. Uma situação que a gente fala dentro de sala de aula é sobre a cranioestenose. Cranioestenose é uma condição em que o recém-nascido nasce sem as fontanelas. Então, tanto a fontanela anterior quanto a fontanela posterior, elas não existem. Ou seja, todas as placas ósseas já formaram as suturas ósseas. E isso é ruim para o recém-nascido. Como disse muito bem o professor Ralph, o encéfalo ainda vai expandir.
nos próximos 2 anos. E essa cranioestenose é uma condição patológica em que o indivíduo nasce sem as fontanelas, com a ossificação já completa. Isso é danoso neurologicamente para o indivíduo. Querem Professor, completar? não, eu ia perguntar. Isso aí pode ser em função da mãe ingerir uma grande quantidade de cálcio ou uma disfunção metabólica do recém-nascido, do feto. Professor Stênio, eu nunca li sobre a respeito com muitos detalhes, mas eu acredito mais que seja um erro metabólico do indivíduo. O que você acha, professor Stênio? Ralph? Eu tô contigo. Não sei também a fundo, nunca pesquisei a fundo, mas eu acho que essa é uma resposta que me convence. Uhum. É uma ossificação adiantada, né, precoce. Aqui a gente tem essas imagens de anatomia bonitas, né, mostrando as fontanelas, né, frente à fontanela anterior de um recém-nascido. Bom, agora nós vamos para a próxima ossificação, que é a ossificação endocondral ou indireta. Então, gente, presta atenção, se liga aí no recado. Endocondral, ou seja, dentro de uma cartilagem. Indireta por quê? Porque eu tenho que passar por uma situação para chegar no final, que é a ossificação. Não é direta como foi anterior. Esse tipo de ossificação, então, é aquela que acontece principalmente nos ossos longos e ossos curtos do nosso corpo, tá? Então, quando a gente pegar um osso longo, ele tem um processo de ossificação diferente e que é importante para a vida do indivíduo, que a gente vai falar durante nossos próximos slides. Então, para isso, eu chamo o professor Ralph para introduzir a ossificação endocondral. Introduza, professor. Vamos lá, galerinha. Então, você tem um molde de cartilagem hialina. Componentes da cartilagem hialina, lembra lá. Você tem pericôndrio, você tem condroblasto e você tem condrócito. E a matriz da cartilagem hialina precisa ser uma matriz com a possibilidade de difusão de nutrientes, uma vez que esse é um tecido avascular. No primeiro momento, ao redor da cartilagem, e formando então um colar ao redor dessa cartilagem, nós temos uma diferenciação de função do pericôndrio para periósteo. Essa mudança de pericôndrio para periósteo leva então a uma mudança de estímulo. O periósteo, a gente lembra, quer dizer, o pericôndrio, a gente lembra, que estava lá rico em vascularização, mas essa vascularização não adentrava a cartilagem. Quando se torna periósteo, não. O periósteo tem estímulo de levar vasos sanguíneos para o interior do tecido. Bom, é até legalzinho, só que ele leva junto as células que começaram a se diferenciar em células osteoprogenitoras, que vão virar osteoblastos, que começam a calcificar a matriz. Na medida em que a matriz óssea vai se formando, e a gente já explicou isso, osteoide e depois a parte inorgânica, as células cartilaginosas vão morrendo porque elas não têm nutrição. E aí o tecido vai sendo substituído por tecido ósseo. Um ótimo exemplo que a gente encontra desse processo é no crescimento longitudinal dos ossos. E é esse que a gente estuda para ver os fenômenos de substituição do tecido ósseo no lugar do cartilaginoso. É aqui que os autores também chamam de centro de ossificação primário, que depois ele progride para as extremidades ósseas, que a gente chama de centro de ossificação secundário. Essa cartilagem que vai se modificando, ela vai sendo substituída e o osso vai então crescendo. Só que no período pós-natal, a cartilagem ela persiste em 2 lugares. Na extremidade do osso chamado de epífise, que a gente vai chamar de disco epifisário, e na extremidade das articulações, que vai formar o quê? A cartilagem articular. Então, a cartilagem articular ela é um remanescente dessa peça cartilaginosa. E essa cartilagem epifisária ela é o remanescente também dessa peça de cartilagem. Só que, com a puberdade, essa cartilagem epifisária ela se perde, ficando somente a cartilagem articular nas extremidades ósseas.
Então, essa é uma breve história sobre a ossificação endocondral, no caso da formação dos ossos curtos e longos. Então, só para a gente fazer uma breve revisãozinha, a gente tem a histologia da cartilagem hialina com seu pericôndrio, seus condroblastos, seus condrócitos e sua matriz cartilaginosa, correto? Então, a gente tem aqui a peça cartilaginosa. Então, a peça cartilaginosa é isso, é cartilagem hialina. Como é que essas células, os condrócitos, se nutrem? Via pericôndrio, como disse muito bem o professor Ralph. Então, o pericôndrio, por ele ser altamente vascularizado, ele libera nutrientes que, por difusão, vai pela matriz até alcançar os condrócitos mais distantes. Perfeito. Mas como que acontece a nutrição celular no osso? No osso, a gente viu que essa nutrição celular, ela acontece via o quê? Os canalículos. Sistema. Canalículos ósseos. Então, aqui eu não tenho difusão por matriz. Por quê? Porque a matriz é calcificada, mineralizada. Então, perfeito, mineralizada. Então, essa mineralização impede que você tenha difusão de moléculas por entre as células. A difusão de moléculas tem que ser obrigatoriamente pelos canalículos ósseos. Por que nós estamos falando isso? Porque nutriente para sair do pericôndrio e chegar no condrócito é por difusão via matriz. O nutriente para sair do vaso sanguíneo no osso para chegar nos osteócitos é por canalículos ósseos. Bom, perfeito. Por que se fala isso? Para a gente entender por que houve a substituição da cartilagem pelo osso. Então, como disse muito bem o professor Ralph, o pericôndrio, ele se modifica em quê? Periósteo. Em periósteo. Veja bem, eu tenho uma cartilagem que tinha pericôndrio e agora eu tenho periósteo. Então, isso fica uma coisa meio incoerente, histologicamente falando. Então, nesse ponto, o periósteo, tendo células agora, células osteogênicas, começam a formar osteoblastos, e esses osteoblastos formam matriz óssea ao redor dessa peça cartilaginosa. Então, esse colar ósseo ao redor dessa peça cartilaginosa, o primeiro problema que a gente encontra é o quê? Problemas de nutrição. Então, o pericôndrio, que antes nutria a cartilagem, já não nutre mais com eficiência. Por quê? Porque ele está todo envolto por osso, por esse colar ósseo. E aí, os condrócitos, eles vão sentir essa modificação ambiental. Eles ficam hipertrofiados e produzem fosfatase alcalina. Seguindo, a fosfatase alcalina ela é importante porque quando ela está de fora da célula, ela estimula a calcificação. Ela atrai cálcio para a matriz cartilaginosa. Bom, então temos mais um problema para a cartilagem. Cartilagem com matriz calcificada, você dificulta a difusão de moléculas. O que a gente tem como resposta? Apoptose dos condrócitos por inanição. E a partir daí, os condrócitos vão morrendo, e isso é um sinal de degeneração de cartilagem. Você tem do periósteo, desse periósteo novo que chegou, invasão de vasos sanguíneos, trazendo células osteogenitoras para o centro da cartilagem. Seguindo, a gente tem agora as células osteogenitoras, dando origem aos osteoblastos, que se ancoram em restos de cartilagem e osso neoformado, e a partir daí nós temos a síntese de osteoide, que em seguida mineraliza e que no final a gente tem tecido ósseo primário. Então essa é o fluxograma que a gente desenvolveu, a gente criou, e a gente mostra essa cronologia, né? Essa movimentação de eventos dentro da formação da ossificação endocondral. Então a gente precisa que a cartilagem se modifique. Como é que ela se modifica? Porque o periósteo se modificou. E essa modificação leva a um evento de cascata que no final gera a formação do tecido ósseo primário. O que vocês acharam, professor? Vocês querem complementar? Fantástico. Brilhante. Então a gente vê essa evolução acontecendo aí nos mínimos detalhes, né? E aí foi o que o professor Ralph disse, como é que se estuda isso na prática? Como é que a gente vê isso acontecendo? Vá para o disco epifisário. No disco epifisário, então, a gente observa essa modificação de cartilagem.
cartilagem saudável, até cartilagem degenerada e formação de tecido ósseo aqui embaixo. Então, o que a gente nota é que esse disco efisário, histologicamente, então, ele é uma cartilagem saudável, uma cartilagem em modificação e osso neoformado. Vocês concordam comigo? Perfeito. E aí, os autores deram nome para essas regiões desse tecido especializado. Zona de cartilagem de repouso é cartilagem saudável. Zona de cartilagem seriada, a cartilagem já começa a se modificar pelas mudanças do periósteo. E nós temos a zona de cartilagem hipertrófica, onde os condrócitos ficam grandes. Zona de cartilagem calcificada, onde os condrócitos morreram e ficaram somente as lacunas. E a zona de ossificação, onde você tem osso neoformado. Então, nesse sentido, a gente vê as 5 zonas acontecendo aqui nessa foto. Qual que é a primeira, então, professores? Zona de repouso. Zona de repouso, muito bem. Condrócitos saudáveis, nenhum problema, alimentando-se bem, tudo ok. Mas note que aqui a gente não via condrócitos em fileira na cartilagem hialina, a gente não via. Mas olha como é que os condrócitos começam a ficar em fileira. Essa zona recebe o nome de quê? Zona seriada, de proliferação. Isso. Perfeito. Perfeito. Notem que os condrócitos deixam de ser pequenininhos e ficam grandes agora. Estão se modificando, estão respondendo ao ambiente hostil que se criou na cartilagem. Zona de cartilagem hipertrófica. Aí os condrócitos morrem devido à baixa difusão de nutrientes. Aí a gente tem a zona de cartilagem calcificada. E, finalmente, a gente tem a última zona, que é qual? A zona ossificada já, de ossificação. Zona de ossificação. Mas o interessante, por que aqui a gente aprendeu que não era róseo a trabécula, meus queridos? Não era róseo as trabéculas? Por que aqui ela é roxa? Por causa dos restos da matriz cartilaginosa. Perfeito. Então, esse resto que sobrou aqui é, na verdade, mostrando que a gente tem resto de matriz de cartilagem. E o róseo é a matriz óssea neoformada. A gente vê osteócitos, a gente vê aqui os osteoblastos. Perfeito? Perfeito. Essa matriz ainda vai ser metabolizada, né? Perfeito. Com certeza. Com certeza. Então, se eu quero saber se é um osso neoformado, no caso da ossificação endocondral, é só procurar essas colorações, né, roxo e rosa ao mesmo tempo. Bom, agora, fatores que interferem na ossificação e na mineralização. Então, a gente vê que o osso ele é muito dinâmico, a gente viu que ele tem uma grande remodelação. E o que interfere nessa dinâmica óssea? Vários fatores. Como, por exemplo, aí, então, professor Raul. Chega aí, fala aí. Chega chegando. São vários fatores, né? Fatores nutricionais, fatores hormonais. Vamos começar pelos fatores nutricionais. O principal é o cálcio. Você precisa ter cálcio na sua dieta. Faltou cálcio na sua infância? Leva um quadro de raquitismo. Faltou cálcio na sua vida de mais velho, de adulto? A gente chama isso de osteomalácia. Mas veja bem, não adianta você comer cálcio se você não tiver vitamina D, porque a vitamina D é que faz a absorção intestinal do cálcio. Sem vitamina D não adianta nada, meu querido. E não aí adianta nada. Precisa de tomar um solzinho. Não é isso? Tem um rim funcionando direitinho. É legal. Ou então comprar já o leite de caixinha que vem enriquecido com vitamina D. O importante é tomar o leitinho, né? Mas o enriquecido com vitamina D. Vitamina A também é importante aí no equilíbrio entre a produção. Acho que deu um... Vitamina A é importante no equilíbrio entre a produção e a reabsorção. E vitamina A também é importante estimulante para a proliferação daquela zona seriada da cartilagem. Perfeito. E a vitamina C? Vitamina C é fundamental para a síntese do colágeno,
A gente viu lá que ela é um cofator para enzima chamada didoxilase. A ausência de vitamina D vitamina C, desculpa, leva a um quadro de falta de colágeno. E aí o exemplo é o escorbuto. Que nojo! Que nojo! Devia colocar umas fotos mais bonitinhas, professor. Uai, você quer um escorbuto bonitinho? Escorbuto. Não, você pegou pesado, professor. Isso tem escorbuto bonitinho. Oh, meu Deus. Escorbuto não, falei umas fotos mais bonitinhas. Não é de escorbuto? Então tá, vou ver se eu acho. Desculpa. Aqui a gente vê, né, o raquitismo leva aqueles ossos tortos, né, professor Ralph? O peso, os ossos estão fracos, os ossos ficam arqueados, não é isso? Exatamente. Isso remete à falta de cálcio na infância. Verdade. Os ossos de vidro, professor. Aí, a gente lembra lá da aula lá de tecido conjuntivo, que aí é um problema também na síntese do colágeno, mas é um problema genético associado à síntese do colágeno. Então, uma matriz óssea saudável é aquela que tem tanto a parte mineral em um bom balanço, quanto a parte orgânica também em um bom balanço. Falta de um, falta do outro, não é legal. Não é legal. Desequilíbrio. Fala aí, professor Stênio, fala dos fatores hormonais, por favor. Os fatores hormonais é muito importante para o crescimento ósseo, né? É importantíssimo para fazer com que aquelas células todas se proliferem e se diferenciam, né, umas das outras, e também para manutenção do osso, mantendo ele sadio, né? A gente tem aí o hormônio do crescimento fazendo com que ele cresça, os hormônios chamados de paratormônio e calcitonina, esses é que vão fazer com que haja o equilíbrio, né, do cálcio, paratormônio fazendo com que haja um aumento da calcemia no sangue, e a calcitonina fazendo com que diminua essa calcitonina no sangue. Então, são dois hormônios super importantes que vão estar aí fazendo com que haja um metabolismo do cálcio, mantendo o osso. E lógico, eles estimulam células diferentes, né? Sim, sim. Enquanto a gente está vendo aí o osteoclasto sendo estimulado, né? Você tem, por outro lado, os osteócitos e osteoblastos sendo estimulados também, né? Dependendo do tipo de hormônio aí, no caso, o paratormônio vai atuar em cima do osteoclasto, enquanto a calcitonina em cima das outras células. Das outras células. Perfeito, professor Stênio. Importante também dos hormônios sexuais, né, que são importantíssimos, principalmente durante o início da puberdade, né, que vai fazer com que os ossos também funcionem, né, enriquecidos aí, e logicamente também no final, no caso principalmente da mulher, na menopausa. Né? Então, não havendo a falta de hormônio, uma defasagem do hormônio, não tem o metabolismo normal de cálcio. Consequentemente, a osteoporose, aí principalmente nas mulheres mais velhas. Mas a gente não pode deixar de esquecer também que, como é um estradiol, existe o homem também, né? Claro. E aí, diminuição disso com a idade, o homem também tem esse processo de osteogênese, de osteoporose. Então é importantíssimo os hormônios sexuais aí. Perfeito. Quer completar, professor Ralph? Não, só elogiar aí que foi bem explicado. E destacar o nanismo, o gigantismo e a acromegalia, né? O nanismo e o gigantismo são relacionados com um crescimento exagerado ou uma ausência de crescimento, um crescimento menos evoluído. Restrito, obrigado, restrito. E o nanismo, tanto o nanismo quanto o gigantismo, esses indivíduos tiveram essa condição devido principalmente com o crescimento longitudinal do osso, não é isso, professor Ralph? Isso. E aí afetado principalmente pelo hormônio do crescimento. Né? Perfeito, perfeita observação. Então, recebeu menos estímulo do hormônio de crescimento, recebeu muito estímulo do hormônio de crescimento. Nesse caso aqui, também se relacionado com o aumento do hormônio de crescimento, mas já está numa fase mais avançada, onde o disco efisário já não tem grande importância, já nem existe mais.
Na verdade, a acromegalia é quando a gente tem um crescimento das extremidades do corpo, não é isso, professor Ralph? É isso aí, professor. Pode completar aí. Principalmente orelha e queixo e nariz. Perfeito? Então, o crescimento aqui é um crescimento em espessura do osso, não Muito um bem. crescimento longitudinal do osso. Bom, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais coisas vão crescendo, né, professor? Essas extremidades, pelos, outras coisas nem tanto, né? Vai diminuindo, mas... Tipo a altura, né? A altura diminui, não é isso, professor? Isso. Você pensou em outra coisa diferente, professor? Não, eu pensei na altura mesmo. Porque Vocês os são discos intervertebrais vão engraçadinhos, diminuindo. hein? Vocês O são disco intervertebral vai engraçadinhos. diminuindo, a altura diminui. A gente vai como se fosse Bom, murchando, né, professor? Bom, dando continuidade, fratura e reparo ósseo. Então, esse para mim é o melhor exemplo de que o osso é dinâmico. Então, numa fratura óssea, você tem uma consolidação óssea. E essa consolidação, ela acontece graças ao grande metabolismo ósseo. Nesse ponto, a gente tem essa linha de raciocínio em que nós observamos que, nesse primeiro momento, você teve a fratura óssea e eu tive aqui o que, professor Ralph? Então, como teve a fratura, tem extravasamento aí de vasos sanguíneos que são rompidos com a fratura e pode formar um hematoma. Perfeito. E, em seguida, o que acontece, professor Stênio? Vai acontecer o quê? Primeiramente, os vasos vão tentar se recomporem, né? Assim como os nervos também, e vai haver um preenchimento por tecido conjuntivo, vindo lá do periósteo, formando um tecido aí que a gente chama de fibrocartilaginoso, que dependendo do local pode ter cartilagem também, né? Claro. Fibrocartilaginoso, então, é o que eles falam daquele tecido mesenquimal, mais o tecido cartilaginoso hialínico, não é isso? E esse tecido fibrocartilaginoso, ele vai formar no final o quê? O osso, propriamente dito, que eles chamam depois de calo ósseo. E esse calo ósseo, ele é remodelado. E aí você tem a consolidação óssea nesse sentido. Dependendo Bom, do... então, isso aqui, gente, é só um breve resumo sobre a fratura. Existem outros eventos que podem estar envolvidos, a gente que somente dá uma geral histológica da dinâmica dessa reconstituição e remodelação óssea na formação do novo osso. Professor Ed, dependendo da idade também, essa remodelação óssea, esse calo ósseo pode permanecer, né? Dependendo do metabolismo da pessoa também, vai permanecer fazendo com que a pessoa tenha dores nessa região, e já que é um tecido muito inervado, né? Porque os osteoclastos não vão estar funcionando normalmente. Então, a nutrição, né? A idade, tudo favorece a remodelagem desse osso aí, deixando de existir esse calo ósseo. Perfeito, professor. E se você quebrou, amiguinho, vai no hospital, deixa alguém lá cuidar de você. Porque seu tecido ósseo precisa regenerar numa posição correta. E precisa de ter as pressões e as forças musculares corretas. Então, amiguinho, deixa alguém cuidar de você. Um bom ortopedista, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta. E é isso aí. Perfeito. Bom, então, no final, a gente tem a remodelação óssea completa. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês para mais essa aula. Quero passar agora para o professor Ralph fazer as últimas considerações e, em seguida, o professor Stênio. E muito obrigado por tudo, pela atenção. Abraço, pessoal. Força aí. Até mais. Obrigado, professores. Valeu, pessoal. Não esqueça de dar o like lá e comentários. A gente vai agradecer muito. Valeu, valeu, professores.